Maravilha. Gravando. Bem, agradeço muito a presença sempre honrosa aí do professor Álvaro, do professor Tomelin. Aliás, não estou vendo o professor Álvaro presente. Ele está aí? Estou sim, Pedro. Você me ouve? Agora estou aparecendo para você? Não, mas está aí. Eu tô aqui. Então tá bom. Agradeço muito a presença do professor Álvaro, do professor Tomelin. Uma honra os dois estarem aqui. Eu sei que sempre perturba esse negócio de banca, atrapalha a vida da gente. Então é uma honra vocês terem atendido o convite da gente, viu? Eu sei que o Armando agradece muito também. Eu vou propor que o método seja o mais prático e objetivo. São questões feitas diretamente ao Armando, ele responde de forma mais sintética possível as respostas dele. E eu vou iniciar, bem, com o professor que veio de fora, sempre a tradição é essa, né? O professor Tomelin, depois o professor Álvaro. Pode ser, Álvaro? Claro, com toda certeza. Então, vamos lá. E o professor Tomelin também é o mais velho. Ele não parece, porque ele parece um guri de 15 anos. Ele deve tomar algum formol, alguma porra qualquer, Varão, mas ele é bem mais velho que você, viu? Eu desconfiava, viu? Que tinha algum produto que ele passava. Ele passa. Eu olho para ele, parece que é meu colega de turma. É aqueles caras, como é o nome que dá? Aqueles caras que ficam se cuidando, passa creme, caralho, como é o nome daquilo? Tem um nome isso aí. Metrosexual. Metrosexual, isso aí. Mas vamos lá. Tomelin, por gentileza, inicie. Vamos lá. Boa tarde. É uma honra participar de mais uma banca da Pontifícia Universidade Católica para a apresentação aí da dissertação do professor Armando Takeo Ishibashi Júnior, né? Já parabenizo de antemão por ter chegado a essa fase, um convite do professor Pedro Serrano, que é um norte para todos nós, né? O professor Pedro Serrano está sempre disponível para tirar a dúvida de todo mundo, e todas as grandes estratégias jurídicas hoje de quem pensa um Brasil mais justo passam pela casa do professor Pedro Serrano, essa que é a verdade, né? E ele nunca nega, sempre está disposto a atender, e estar junto com ele aqui é uma honra. O professor Álvaro de Azevedo Gonzaga é a nossa meta, é o professor que fez tudo certo na hora certa, impressionante, né? Ele fez a graduação certa, estudou filosofia, fez mestrado na hora certa, doutorado, livre docência, tudo na hora certa. Uma vez eu conversava com o professor Álvaro, e eu fui assistente do professor Decico, e ele também trabalhou, e disse: Álvaro, Decico me dizia que tinha achado um cara genial. Que ano foi isso? Eu falei: não, nesse ano eu estava no 2º grau ainda, não era eu não, esse cara genial. Porque realmente eu fui assistente do professor Decico muitos anos atrás, né? Eu acho que foi em 1995 que eu fui assistente do professor Decico, e aprendi muito com ele. E depois refiz aqueles cursos que ele deu no IASP 2 vezes, sempre que tem chance vou assistir. É um amigo em comum, uma pessoa muito querida de todos nós. Bom, para ser rápido, como diz o professor Pedro Serrano, e não gastar tempo de vocês e de todos nós, e para encerrar essa angústia do Takeo, professor Takeo, né? Professor Armando Takeo Ishibashi Júnior. Eu li seu trabalho inteiro com muito gosto, gostei muito, estou ansioso para receber o livro publicado, né? É um trabalho que passeia por conceitos do que ele se dispõe a tratar, e, evidentemente, esse tema, né? O tema ideologia e decisão judicial. São várias abordagens são possíveis desse tema, né? Eu mesmo já escrevi sobre isso, todos nós já escrevemos sobre esse assunto. O senhor se propõe a uma abordagem, escolheu um título, recobriu esse título com uma abordagem super inteligente e passeou pelos conceitos no recorte epistemológico que foi feito. É uma tese de mestrado perfeita. Poderia ter sido feita diferente? Poderia. Poderia ter outro aprofundamento? Poderia também. Poderia ter utilizado outros autores, mas dentro do recorte que está proposto, eu gostei bastante. Eu, na hora que eu fichei sua tese, li inteira, eu vou falar as coisas que eu mais gostei para depois fazer 3 perguntas. É um pouco essa minha ideia aqui hoje. No início da tese, da dissertação, todo discurso é discurso ideológico, não existe linguagem neutra, né? Esse é um pressuposto muito interessante da sua dissertação. Enfrentar o controle ideológico da decisão, página 14. Página 15, verniz da legalidade jurídico-democrática. Gostei muito dessa expressão, gosto dessa ideia. Depois a tese entra, fala do Destutt de Tracy, né, que é um autor que o próprio Michel Foucault usa muito nas palavras e as coisas, o conceito de ideologia, o Durkheim,
a ideologia é um resto, ideias todas muito bem colocadas. Entra no pensamento do Marx, né? Página 28. A ideologia é uma falsa consciência, não espelha as condições reais do processo de desenvolvimento do homem. Gostei disso também. Isso que não precisa anotar, não são questões, só para mostrar o que eu li, a leitura que eu fiz, para no final endereçar a pergunta que eu vou apresentar. É um pouco essa ideia. A ideologia como ideologia representativa ilusória, página 29. Cesarismo, página 48, 49. Um tema que o Michel Foucault gosta também bastante, né? Cuidado para não cesarizar-se. Né? O Foucault faz a análise do Alcibíades. O Alcibíades queria suceder o Péricles, então, né? Cuidado para não cesarizar-se. Você tem que ser o destinatário dos anseios da população e não cesarizar-se e fazer com que a sua vontade pessoal seja a vontade do Estado. Né? Traz o Pachucanes. As pessoas leem pouco o Pachucanes, tem que voltar a ler o Pachucanes, Revolução Copernicana, da forma de compreensão do fenômeno jurídico. A ideia de revolução copernicana, né? Expressão que o Kant usa, trazida aqui pelo pensamento do Pachucanes. O Lukács está citado, páginas 75, 76, 77. Althusser, aparelho repressivo do Estado, a versão da violência, e os aparelhos ideológicos do Estado, aparelhos ideológicos religiosos, escolar, familiar, jurídico, sindical, faz essa abordagem. Seria possível abordar de outra maneira? Seria possível. Foi citado o Bourdieu, poderia usar o conceito de hábitos do Bourdieu, poderia usar o conceito de poder disciplinar do Foucault. Eu, quando faço uma arguição, eu sempre faço um esforço para não arguir a tese que eu teria escrito sobre esse assunto, porque a sua dissertação está perfeita, o recorte que o senhor fez é esse mesmo, e não tem que submeter a minha vontade, né? Tem que parar em pé. E as perguntas que eu vou fazer é para tentar mostrar se isso para em pé. Página 82. A ideologia, né? O caminho de legitimação de uma ordem social injusta. A utilização da ideologia como caminho de legitimação de uma ordem social injusta. Página 82. 99. Página 99. Consciência determinada pela linguagem. Cito Wittgenstein, não usou, acho que o Tratados Lógicos Filosóficos, outro texto, mas cito Wittgenstein, os limites do meu mundo são os limites da minha consciência. É um pouco essa ideia, consciência determinada pela linguagem, né? Daria para aprofundar, mas está feito um pequeno recorte. Gostei de rever aqui a citação do professor Faraco. Eu, antes de fazer direito na PUC, estudei na Federal do Paraná, na época que o Faraco foi reitor da faculdade, eu era presidente do centro acadêmico, então tive muito contato com ele. Essa oposição entre a foice e o martelo ou o pão e o vinho? Muito interessante essa oposição, né? A foice e o martelo ou o pão e o vinho? Qual a sua opção? Página 109. Kelsen, mundialmente conhecido. Aqui eu achei curioso, porque a primeira vez que eu fui a Viena, fui na maior livraria jurídica lá de Viena, falei, eu queria comprar um livro do Hans Kelsen. O cara, não, Hans Kelsen quem é? Na maior livraria jurídica de Viena, né? E ele me dizia, o funcionário, Hans Kelsen. Aí eu escrevi no papel, ele, ich kenne nicht, não conheço. Wir haben keine Hans Kelsen. Não sabia quem era. Aí chamou um vendedor muito antigo. O vendedor veio, o que o senhor deseja? Comprar um livro do Hans Kelsen, né? Aí ele disse, nós não temos nenhum. Não é possível, o senhor não tem nada que o Kelsen escreveu para me vender? Tenho. Aí ele me deu a Constituição da Áustria. É o único documento escrito pelo Hans Kelsen que tem na livraria. Quando eu voltei para a Alemanha, eu fui numa livraria muito grande, uma distribuidora, falei para a moça, faz uma fotocópia do meu cartão de crédito e tudo que você achar do Hans Kelsen vai lançando no meu cartão de crédito, aqui o código, e manda para o Brasil. E aos poucos eu recebi uns 10 livros, coisas que não estão aí, Concepção de Estado em Dante Alighieri, é um livro do Kelsen que não tem no Brasil. Recebi todos os livros em alemão, né? Foi um sufoco achar, ela ficou procurando em sebo para mim e mandando da livraria. Kelsen não é mundialmente conhecido, Kelsen é igual o The Cure, né? Só faz sucesso no Brasil. 9,5 Semanas de Amor, Hans Kelsen e The Cure só faz sucesso no Brasil. Mas o Kelsen foi muito lido, né? Ele teve um papel muito importante no direito constitucional, eu acho ele genial. E a gente estuda o Kelsen e para nós aqui, ele reorganiza o nosso pensamento, né? Tudo que eu faço, eu parto do Hans Kelsen, né? Eu adoro o Hans Kelsen. Li, né? O professor Álvaro acabou de lançar um livro sobre ele. Então, o Hans Kelsen, ele acabou se tornando uma espécie de preceito fundamental do direito brasileiro. Aqui não acontece nada sem o Hans Kelsen. Essa que é a verdade, né? Mas mundialmente conhecido ele não é, né? Sabe que uma vez eu conheci uma menina da PUC e ela tinha um livro do Hans Kelsen autografado. Era do meu pai. Aí eu disse, mas isso é uma piada que algum amigo dele fez? Falei, não, meu pai fez doutorado, mestrado em Berkeley e o Kelsen autografou para ele. Então, para nós, né, se pegar meu livro, eu na próxima edição do meu livro, agora vou ter que pegar o livro do professor Álvaro, que eu já estou lendo, e colocar tudo que o professor Álvaro escreveu dentro do meu livro, porque a gente parte do Kelsen aqui, né? E outras coisas curiosas.
traduz a segunda edição, não traduz a primeira, faz de conta que a primeira não houve, né? O De Sico fala bastante disso, né? O Mário Lozano, que vem muito a pouco, fala bastante disso, né? Tanto que na Itália eles mantêm as duas edições do Kelsen, né? A doutrina pura do direito e eles mantêm os dois, né? A primeira edição com um título e a segunda com outro. Bom, Kelsen é fundamental, está bem citado, parabéns. 111, página 111. Ciência jurídica, a política e a histórica é uma ilusão. Grande professor Luiz Fernando Coelho, da Federal do Paraná. Muito legal essa ideia. Na página 112, uma das coisas que se cobra, às vezes, de um mestrando é que ele se coloque, né? E eu acho que o senhor se coloca pouco. Eu não acho que o mestrando tem que se colocar. O mestrando tem que fazer um trabalho que tem que demonstrar que ele passeou por todos os conceitos do recorte que ele se propôs. Não acho. Mas nessa página 112, quando Boaventura de Souza Santos é citado para tratar dessa oposição, sujeito de direitos versus objeto de discursos, né? É o sujeito de direito ou objeto de discurso? Ali parece que na página 112 o professor Takeo se coloca e dá a sua opinião. Mas na maior parte dos textos são leituras estruturais, bem feitas, dos textos que vão sendo citados, né? Que mais? Vou tentar encurtar. Página 138, o Safatli. Eu adoro o Safatli, né? Circuitos de afetos, modos de fazer e de viver que nos condicionam. Mas eu achei curioso que o Safatli está na mesma posição que o Spinoza, né? Não manda cópia para a professora Maria Helena Chauí, né? Mas depois o Safatli está na mesma estatura que o Spinoza, né? É um problema topográfico de como ele está citado, né? Achei engraçado isso, né? Mas eu adoro o professor Safatli, acho ele genial, né? Página 144, Lava Jato versus nazismo. Gostei dessa aproximação, eu faço essa mesma aproximação. Não fala da escola de Kiel. A escola de Kiel, o direito penal do nazismo, né? A escola de Kiel foi que criou a tese do Tattertip, T-A com trema, Tattertip com Y, Tattertip, o tipo de autor, né? Porque hoje o direito penal é o direito penal dos fatos e não do autor. E o que a Lava Jato fez foi revigorar esse direito penal do autor. Foi isso que a Lava Jato fez, né? Mas está feita a aproximação corretamente. Os tipos de juiz, página 15657, juiz mediador, juiz bipolar, liberal, social, neoliberal. Muito legal essa aproximação, gostei também. O Alisson Mascaro, querido amigo, os juristas são resquício da aristocracia. É exatamente isso, é uma ideia que também está aproveitada, né? Nós somos aristocratas, né? O legislativo e o executivo entraram na república. O único poder que permanece no império, que ainda é corte, né, é o judiciário. O judiciário permanece no império. Página 176, aí trata toda essa ideia do autoritarismo líquido do professor Serrano. Excelente. Página 179, biopolítica e necropolítica, o Achille Mbembe. O Michel Foucault tem um livro inteiro lá na Naissance de la Biopolitique, não está citado, mas não tem problema. Acho que isso pode ser tratado posteriormente. Está ali a biopolítica e a necropolítica, da página 179. Estou falando rápido porque são elogios, na verdade, né? Página 182, página 183 e 184. Aí trata dos conceitos de ativismo de exceção, exceção aparente e judicialização da política. Gostei da forma como isso está tratado. Página 187, republicanismo versus aristocracia judicial. De novo, essa ideia dos aristocratas do direito. E página 205, onde está a sua conclusão, a judicialização capturada pelo neoliberalismo. Então, essa foi a leitura estrutural que eu fiz da sua tese, tentando amarrar as coisas e tentando entender. Quais são as perguntas agora? Eu fiz só uma para mostrar o que eu li e até para o professor Takeo poder dizer: Jorge, sinto muito, você leu tudo errado o que eu escrevi. Não era nada disso. Né? Pode me corrigir. Ou o professor Álvaro, o professor Serrano, dizer: olha, você não entendeu nada do que o Takeo quis dizer. O que diz? Qual é a minha questão? Né? Me deu a seguinte ideia. Eu saí da sua... Aprendi muita coisa. Quando saiu o livro, quero um livro, vou ler de novo. Adorei. Né? Certamente vai ser publicada essa tese. Viver... A questão que veio à minha cabeça é: o senhor defende viver com a ideologia nas sentenças? O seu leitor vai sair da sua dissertação, do seu livro publicado, uma pulga atrás da orelha. Qual é a sua meta? Mostrar para esse seu leitor que ele tem que aprender a viver com a ideologia na sentença, conviver com a ideologia, porque não tem como varrer a ideologia, ou que nós temos que criar um método para lutar contra a ideologia na sentença? Essa é a minha pergunta. É a dúvida que o leitor vai ficar quando lê sua tese.
O Takeo quer me convencer a viver com as ideologias ou lutar contra as ideologias? Essa é uma questão, é a minha primeira questão, né? E aí, qual é a questão decorrente dessa? Qual a solução que oferece mais segurança jurídica? Um mecanismo de leitura do direito, né, que permita nós, profissionais, ensinarmos o nosso público, como advogados, como juízes, como promotores, como professores, a viver com a ideologia, que não dá para varrer, ou criar uma sistemática para que ela seja banida. O que vai trazer mais segurança? Né? As duas coisas aumentam a segurança. O que não dá para ser é não perceber que tem ideologia. Isso a sua dissertação mostra. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta sobre uma página 170. Agora sim, vou ler, aí pode abrir a tese na página 170. Na página 170 diz, regime democrático não se... Vem. Portanto, tem uma citação e, portanto, não se justifica, em plena vigência de um regime constitucional democrático, uma postura autoritária, página 170, de índole neoliberal por parte significativa parcela do judiciário. Em plena vigência da Carta Republicana, está escrito republicada, né? Tem uns errinhos, eu anotei, mas seja relevante, de 1988, exige uma atuação jurisdicional comprometida com os direitos e garantias fundamentais previstas no texto constitucional. A minha dúvida que eu fiquei é o seguinte: o regime democrático não justifica uma postura autoritária de índole neoliberal? Porque aqui está dando a impressão que é o seguinte, não está dito, mas o seu leitor está sendo forçado a um antecedente lógico que o senhor não explica, que é o seguinte, que a política neoliberal é uma política autoritária. Eu acho, para mim, né, ela me ofende. Mas nós temos hoje um regime neoliberal placitado pela maioria da população. Bolsonaro teve estados em que o Bolsonaro teve 90%. No sul do Brasil teve 90%. Né? Então, a minha pergunta é, não se justifica a postura autoritária no regime democrático? Necessariamente o regime democrático é não autoritário e o regime neoliberal é autoritário? Não pode haver um regime democrático autoritário? E aí vem a questão, né? Quem matou Sócrates? Não foi a democracia ateniense? Foi a democracia ateniense que matou Sócrates. Chegaram para ele e falaram assim, contrata um logógrafo, filhão. Logógrafo é como chamava advogado, né? Você está sendo acusado de aliciamento de menores e ser contra as guerras do Peloponeso. Contrata um logógrafo e faz um discurso. Você tem duas saídas. Você pode ficar em prisão domiciliar perpétua ou aceitar um banimento. Sócrates não contrata o logógrafo. Sócrates vai diante do Areópago do tribunal e diz, a pena que eu quero é uma honraria. Eu sou o único que cuida de vocês, atenienses. Se eu morrer, quem vai cuidar de vocês? E ele é condenado a tomar cicuta. E democraticamente, por um tribunal popular. A democracia grega, que a gente gosta tanto, condenou Sócrates à prisão, à pena de morte. Né? Então, essa é uma primeira questão. Né? A primeira questão é essa. Essa conexão na sua cabeça é automática? Neoliberal, autoritário, democrático é bom? Por exemplo, Fidel Castro não era nada democrático. Estava sempre no poder, mas os cubanos viviam muito bem com ele, né? Então, não dá para, às vezes, fazer essas conexões diretas. E a minha última questão, aí em relação ao último parágrafo. Último parágrafo da sua dissertação, página 205. Que eu vou ler inteiro, mais para eu rememorar e para todo mundo ouvir. Enfim, concluímos que o poder judiciário brasileiro, página 205, foi capturado pelo neoliberalismo, atuando como agente estabilizador da estrutura do capital. Desse modo, promove o estado de exceção judicial pela lógica da exceção aparente, criando um verdadeiro regime jurídico especial para ser aplicado em casos pontuais e no efetivo interesse do capital. Percebemos que o poder judiciário brasileiro não somente convive de forma harmoniosa com as medidas de exceção, mas também as promove sistematicamente, tal como ocorreu em pleno período de pandemia Covid-2019. Portanto, a superação desse estado de exceção judicial pressupõe a própria superação do modo de produção capitalista. E aí vem uma coisa que é o seguinte, né? Circunscrever isso aqui no tempo e no espaço. Eu vi algumas pessoas, tem que ganhar o Biden, porque senão o Trump ficando, a direita fica no poder. Não, nos Estados Unidos não tem esquerda. Lá não tem esquerda.
O Biden é de extrema esquerda e o Trump é nazista. Né? É para lá O Biden é de extrema direita e o Trump é mais de direita ainda. Então, assim, né? O estado de exceção pressupõe a superação do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista não vai acontecer. Se isso for verdade, a gente está decretando o fim do direito, na verdade, que nunca vai acontecer. Pelo menos no horizonte imediato nosso aqui. E nós precisamos vender segurança. Né? Então, eu fiquei me perguntando o seguinte. A sua visão de judiciário, o senhor até fala da Kenarik, que é uma amiga querida de todos nós, né, e tudo que ela sofreu, gostei dessa parte, né? A função contramajoritária das cortes poderia ser exercida contra o regime eleito? Porque o Bolsonaro é de direita. O regime eleito é de direita, e ele vai se reeleger. Ah, não, foi fake news. Não, ele vai reeleger, capaz de ele reeleger, né? E se ele concorrer contra o Sérgio Moro, que o senhor também cita, Bolsonaro é capaz de reeleger com o voto de muitos de nós, para evitar o Sérgio Moro. E daí é a entrega total do país, né? É a entrega total. O Bolsonaro, pelo menos, é brasileiro, é militar, né? O Sérgio Moro é norte-americano. Então, o senhor acha que a função contramajoritária pode ser exercida contra o regime eleito? Ou seria função do judiciário segurar o anseio do povo contrariamente ao eleito? Foi eleito um sistema. O sistema eleitoral placitou um modelo de direita. Né? O senhor está dizendo, a superação do estado de exceção pressupõe a superação do modo capitalista. Essa é uma ideia. Ou, se não é isso, se a função contramajoritária não é a de segurar o regime eleito, aí eu volto à sua primeira observação lá no começo da sua dissertação. Verniz da legalidade jurídico-democrática. Qual é o nosso papel como pensadores do direito? Mostrar para o judiciário que ele tem que ter uma função contramajoritária para segurar o neoliberalismo que está placitado pelas urnas, ou seja, seria uma função contramajoritária contrário ao Volksgeist, que o senhor cita também, né? O espírito do povo, está com V minúsculo, né? Como é substantivo, V maiúsculo. Volksgeist, o espírito do povo. Né? Ou a nossa função é mostrar para todo mundo, para os professores, para os advogados, para os juízes, que esse verniz é um verniz e o verniz trinca. A casa tem que ser repintada a cada 3, 4 anos. O verniz, a madeira trabalha. As ideias, as normas constitucionais estão sendo interpretadas e reinterpretadas e estão trabalhando. E a gente tem que repassar esse verniz. O papel da doutrina é ir lá e passar o verniz de novo e mostrar que isso tem um outro brilho e na hora de passar o verniz, lixar essa casa, polir aquilo que se chama de a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Né? Então, assim, essas seriam minhas 3 questões. Mas, na verdade, olha, sinta-se muito à vontade para fazer um comentário. Eu adorei a sua dissertação, sério mesmo. Li com a caneta na mão, marquei, fichei cada ponto que estava escrito. Gostei de muitas citações. Me interessei por alguns livros que eu não conhecia. Vou parar para ler, fazer a leitura estrutural desses textos. Aprendi muito participando aqui com vocês. Devolvo a palavra ao professor Pedro Serrano, presidente dessa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado pelas percussientes e honrosas colocações. Professor, eu vou retornar ao candidato para que possa responder as suas questões, professor. Vamos lá, Armando. Primeiramente, boa tarde a todos. Né? Quero, antes de mais nada, fazer aqui uma menção honrosa ao meu orientador, professor Pedro Serrano, né, que me acompanhou ao longo dessa trajetória e permitiu que eu pudesse, hoje, fazer a defesa aqui da minha dissertação. Né? Só para situar o professor Tomelin, né, da minha trajetória aqui na PUC, quando eu fiz o processo seletivo, eu não conhecia pessoalmente o professor Pedro, aliás, não conhecia nenhum professor da PUC, porque eu não sou formado pela PUC. E no dia da entrevista, o professor Pedro, por inúmeros compromissos que ele tem, estava ausente, e o professor Álvaro ficou responsável por me entrevistar. Né? Então, o professor Álvaro também, aqui eu quero fazer uma menção honrosa a ele, que acabou sendo o meu co-orientador nessa dissertação. E o fato curioso é que, durante a entrevista, nós éramos 5 candidatos, o professor Pedro tinha 4 vagas. Né? E os 4 candidatos que me antecederam na fala já eram no convívio do professor Pedro. Eu pensei, né? Rodei, né? Vou ficar de fora desse processo seletivo. E o professor Álvaro perguntou, olha, se não for o professor Pedro, né, quem você gostaria que fosse seu orientador? Eu falei, olha, não conheço mais ninguém.
o senhor já está me entrevistando, se eu tiver disponibilidade de me orientar, né, o senhor já conhece o projeto, já conhece o candidato. Ele falou, olha, pode ser que eu tenha uma vaga, né? Então, eu fico aí, de repente, como o seu orientador. E saiu o resultado do processo seletivo, né? Eu fiquei extremamente feliz, que sempre foi um sonho para mim estudar na PUC. Né? Eu venho de uma família muito, muito simples, né? Fui o primeiro da minha família a ter formação de nível superior, né? Como meu avô, fiz uma menção a ele aqui no meu trabalho, né? Foi pedreiro a vida toda, faleceu exercendo ofício, e sempre foi um sonho estudar nessa universidade, né? Pela trajetória, pelos professores que eu tive formados pela PUC. E quando saiu o resultado, eu fiquei tão ansioso que eu cheguei um dia antes para fazer a inscrição na PUC, né? E aí fui atendido pelo sempre prestativo Rui, lá da secretaria. Ele falou, você chegou um dia antes, né? A matrícula é amanhã. Aí ele falou, vou te dar uma dica, já que você chegou um dia antes, chega cedo amanhã, porque é super concorrido, né? Os créditos oferecem só as vagas remanescentes. Aí eu olhei lá, tinham 3 vagas para o professor Pedro Serrano e 3 vagas para o crédito do professor Álvaro. Resumindo a história, eu cheguei 5 horas da manhã na portaria da PUC para fazer a inscrição nos créditos, porque eu não sabia quem seria meu orientador. E, para minha surpresa, eu tinha mais 4 pessoas na minha frente. Eu falei, não, só tem 3 vagas, temos 4. Eu falei, alguém aqui é de filosofia do direito? Não é possível que 5 pessoas nessa fila vão fazer filosofia do direito, né? Pessoal de direito penal, direito ambiental, administrativo. Eu falei, bom, então eu estou garantido no crédito do professor Pedro e professor Álvaro. E, para minha grata surpresa, eu fui recebido pelo professor Pedro como meu orientador, né? Então, participei do crédito, fiz o crédito com ele logo de início, com o professor Álvaro também, e aprendi muito com eles, e esta dissertação é resultado do crédito que eu frequentei e participei dos 2 professores. Tudo que eu coloquei aqui, né, grande parte, assim, praticamente 80%, 90% foi o que eu aprendi com eles. Então, eu espero ter devolvido com esta dissertação, né, o carinho que eles me apresentaram aqui na PUC, né? Agradeço o professor Tomelin também, né, desde o primeiro contato, se demonstrou extremamente receptivo, generoso, né, me presenteou aqui com um exemplar do seu livro, li também, fiz o fichamento, né, e é uma grata honra ter o professor Tomelin, o professor Álvaro, o professor Pedro na minha banca, né? É um momento que eu esperei por muito tempo, né? Como o professor Tomelin disse a respeito do professor Álvaro, né? Eu não tive esse mesmo timing que ele. Me formei, continuei trabalhando, e por questões outras acabou, né? Sendo esse o momento para fazer o mestrado. Um momento totalmente atípico, no meio de uma pandemia, tendo que entregar, depositar a dissertação, biblioteca fechada, de um dia para o outro, todo mundo em casa, com filha, esposa, tendo que escrever, dar aula online. Então, foi um momento de muita aflição, de angústia, mas em todo este momento, o professor Serrano esteve ao meu lado, né? Isso que eu quero deixar consignado aqui, a minha sincera gratidão a ele. Professor Pedro, né, pelo que ele representa, como foi dito pelo professor Tomelin, aqueles que não conhecem na sua essência, aparentemente podem pensar que ele é uma pessoa de difícil acesso, mas longe disso. Me recebeu aí na sua casa, né, quando era possível o convívio social, né, me recebeu na sua residência, me orientou, caminhou os textos que eu deveria ler, leu a minha dissertação, esteve comigo em todos os momentos. Então, agradeço aqui ao professor Pedro. Agradeço muito ao professor Tomelin pela leitura acurada aqui da minha dissertação. É uma grata honra ver que o professor examinou assim com minudência o texto, né, porque é isso que nós, enquanto candidatos, esperamos, né, que as pessoas leiam o nosso texto e dialoguem com o texto, e do texto fique margem para a pergunta. Né, agradeço muito aí as pontuações que o professor fez, me penitencio por alguns equívocos, né, que apresentaram-se ao longo do texto, por alguns pequenos erros de digitação, de colocação, ausência de alguns autores, né, como o professor citou, Michel Foucault, né, e alguns outros que poderiam, de fato, terem sido abordados aqui na dissertação. Mas, sem feitas essas considerações, né, eu passarei agora a resposta das 3 perguntas que o professor Tomelin me apresentou. Aqui a primeira delas, né, é viver com a ideologia nas sentenças, né, como criar um método para a luta. Qual seria
a solução mais segurança jurídica ou não, né? A conclusão que eu atinjo com a presente pesquisa, professor, é que, de fato, nós temos que conviver com a ideologia. Não há como se desvencilhar desta amarra ideológica que cerca os nossos magistrados. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, sim, que é possível criar um método para combater ou apresentar uma postura contra-ideológica a essa manifestação judicial. Evidente que, como é uma dissertação de mestrado, não teria, né, como o professor bem pontuou, né, espaço para, de fato, me posicionar, porque eu penso que já seria mais para uma tese de doutorado, buscar a criação de um método, né, para a luta, como o professor fez na sua brilhante tese de doutorado, Estado jurisdador, né? Eu percebi ali uma grande preocupação com a segurança jurídica, né, de como criar um mecanismo para que o judiciário não rompa com esta ideia, né, ou a ideologia da segurança jurídica. Porque se tem uma coisa que o direito busca, é de fato a segurança jurídica. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos do primeiro ano, o professor Álvaro também é professor do primeiro ano da graduação, né, o aluno sempre diz assim, eu vim fazer o curso de Direito porque eu luto por justiça. Eu falo, olha, então, você tem um problema, né? Porque o direito, ele busca a segurança jurídica, e nem sempre a segurança jurídica vai corresponder a um ideal de justiça. Então, o ideal de justiça, ele pode oscilar de acordo com o momento, ou dado momento histórico. Né? Então, eu penso, sim, que é possível criar, não só possível, mas deve-se, sim, buscar um método para enfrentamento dessas rupturas ideológicas. Nesse primeiro momento, eu penso que a própria Constituição Federal de 88, por uma opção ideológica também de uma Constituição democrática, né, que preserva os direitos e garantias fundamentais, que ao mesmo tempo que defende o livre mercado também prevê direitos sociais, uma Constituição que busca ali estabelecer um papel de equidistância entre os poderes, mas ainda de uma forma harmoniosa, respeitosa, prevendo ali intersecções entre os poderes, como, por exemplo, o papel ou o controle externo da administração pública pelo Poder Judiciário, pelo próprio Legislativo, controle do Judiciário também, de uma forma externa. Então, eu penso que a Constituição Federal ela tem que deixar de ser apenas um texto bonito, formoso como né, e passar a ter essa concretude no plano da decisão judicial. Eu já antecipo aqui, eu trabalho no Poder Judiciário há 13 anos, na assessoria de desembargador, e eu percebo ali como que por força de exame de diversas decisões judiciais, como há o desapreço pelo texto constitucional. E como bem disse o professor Tomelin, né, o judiciário não passou por essa democratização. Então, eu penso que, uma vez eu tive a oportunidade de pontuar isso em um dos créditos, né, me parece que é um problema social, né, que a nossa sociedade ela é inconstitucional. Às vezes diz assim, mas o Supremo adotou uma postura inconstitucional, mas, na verdade, nós estamos vivendo uma sociedade inconstitucional, né, porque a Constituição ela é desprezada da base, né, das relações privadas mais basilares, relações familiares, né, com a violação ou desprezo à dignidade da pessoa humana, como temos visto, por exemplo, com o crescimento aí da violência doméstica, até a alta cúpula do Poder Judiciário. Então, a solução para a segurança jurídica, respondendo mais diretamente, eu penso que passa prioritariamente pela aplicação concreta da Constituição Federal. A Constituição Federal, por uma opção ideológica, ela tem que ser aplicada pelos membros do Poder Judiciário. Né? Mas o que nós vemos na prática são os contornos, né? As interpretações que são feitas para, olha, nessa parte eu não gosto da Constituição, então eu crio aqui um álibi argumentativo para não aplicar. Não, nessa parte aqui a propriedade privada é sagrada, né? Então ela é o direito mais importante, então cumpra-se a propriedade privada. Poxa, mas ela tem a sua função social. Não, mas eu não gosto da função social, isso aí é socialismo, é comunismo, então isso deixa para o executivo, não é papel do judiciário concretizar a política pública, né? Que já me antecipando aqui a segunda questão, talvez, né? Então eu penso sim que nós devemos, né, e eu procuro, né, vou procurar isso, penso talvez em um doutoramento, né, buscar um mecanismo não de controle. O judiciário ele tem muita dificuldade com
com essa expressão. Mas toda vez que se fala em buscar uma solução de segurança jurídica, de cumprir a Constituição, o judiciário pensa que ele vai ser amordaçado. Né? Então querem me dizer que querem me ensinar como julgar, né? Que eu acabo ouvindo de muitos juízes, magistrados, desembargadores. Né? Então querem ensinar como que eu julgo. Né? Eu trabalho, exerço a judicatura há 30, 40 anos, e agora vocês, só porque fizeram um doutorado, uma tese, querem então... como digo no texto aqui, para o Crandall, né, impor isso, como devo decidir? Ora, me parece que há uma opção social, né, existiu ali um ajuntamento de forças políticas que desagou nessa Constituição, que é elogiada aí por outros sistemas jurídicos. Né? Então, de fato, eu penso que esta segurança jurídica passa pelo controle, não só pelo controle, mas pela aplicação da Constituição Federal. Bem, respondendo aqui a segunda pergunta, não sei se eu respondi a primeira adequadamente, fico aqui aberto para complementar numa eventual fala posterior, né, se o professor quiser fazer este bate-bola, né, quiser perguntar mais, fique à vontade. Bom, aqui a segunda pergunta, né, o regime democrático, ele não justifica o liberalismo? Né? Eu penso que há uma incompatibilidade com o ideário de democracia com o liberalismo, porque o liberalismo, em grande medida, ele busca cercear o espaço da democracia, de certa maneira. Nós estamos vendo com algumas medidas, né, governamentais implementadas pela atual gestão no âmbito federal, por uma ótica neoliberal, reduzir o papel da própria margem democrática, né? Sendo que a Constituição Federal, ela passa a exercer esse papel contra-majoritário. Então, a Constituição, ela tem esse duplo papel, né? Ao mesmo tempo que ela aponta para uma adequada resposta judicial, pela decisão judicial, ela aponta também para o Poder Executivo, que compete aí a aplicação de medidas econômicas, né, como implementação do neoliberalismo, e acaba aí comprometendo esse espaço do regime democrático. Com a posição que o professor colocou, né, sobre o Sócrates, que foi morto pela democracia, de fato, né, a democracia ela tem as suas... como eu posso colocar aqui, né? Os seus gargalos e as suas patologias, né? São disfunções, melhor dizendo, né? Ocorrem disfunções que acabam, ainda que dentro de um regime democrático, implementando medidas de exceção, como eu coloco no texto aqui, me amparando na brilhante defesa aí dos trabalhos do professor Pedro Serrano. Basta verificar, por exemplo, né, que nós estamos, o que vivenciamos dias atrás aí dentro de um supermercado. Né? Você tem ali a proteção na Constituição Federal, né, da presunção de inocência, né, do direito do consumidor envolvido ali também, né, porque ninguém comentou, mas ali estava diante de uma relação de consumo, né, ali foi um fato do consumo, né, uma relação que extrapolou a esfera, atingindo ali a esfera da segurança do consumidor, e em plena regime democrático acabamos tendo aquele fato lamentável. Né? Então, eu penso que a Constituição Federal, ela exerce esse papel contra-majoritário, ela elenca uma ideologia, né? Uma ideologia de se opor a esse ideal neoliberal. Né? E aqui, no neoliberalismo, de fato, faltou talvez explorar um pouco mais, mas eu acabo colocando no texto, né, em algumas passagens, implicando, por exemplo, na subtração, né, ou na retirada de direitos essenciais à classe trabalhadora. Né? Hoje nós temos aí a uberização da vida, praticamente. Né? Então, uma série de pessoas que estão nessa ótica neoliberal, né, a sua própria mercê, buscando uma sobrevivência. Né? E isso está aí montando toda a nossa... transformando a nossa sociedade. Não sei se a resposta está de acordo aí com o professor. Né? Passando agora para a terceira pergunta, né? O estado de exceção, a superação do modo de produção capitalista. Né? De fato, eu até comentei com o professor em um outro momento, quando nós trocamos algumas mensagens, né? Falei, olha, professor, nós chegamos a algumas conclusões semelhantes, apesar de divergirmos aqui de uma
opção, né, da metodologia, né? E dentro do trabalho do professor Tomelin, eu tinha praticamente certeza, né, que o professor iria me perguntar a respeito da segurança jurídica, que é uma preocupação que ocupa o ponto central do trabalho do professor, né, com o Estado jurislador. Então, eu penso que, e aí eu peço vênia para divergir do professor, talvez seja o motivo da pergunta justamente esse, para provocar, né, para nos retirar do nosso espaço de conforto e chamar ao debate, né? Então, eu peço vênia para divergir do professor, mas eu penso que a manutenção dessa ordem social pela busca da segurança jurídica, ela acaba, de fato, né, ela vai levar à manutenção do capitalismo. Né? Aí eu concordo com o professor, não teria como superar o capitalismo pela segurança jurídica. Né? Porque o direito atende ao ideal do capitalismo e faz uso da segurança jurídica para a manutenção desta ordem social. Então, eu penso que talvez aí a força, né, o papel contra-majoritário, ele não passa exclusivamente pelo crivo do direito ou precisamente pelo Poder Judiciário. Passaria aí por uma ordem social, né? E aí, como o professor bem pontuou, a obra do Peter Haber, Peter Haber, né? Que é o intérprete aberto da Constituição, então todos interpretando a Constituição, não apenas uma exclusividade de nós enquanto juristas ou membros do Poder Judiciário, do Legislativo, mas a sociedade toda compreendendo ou se rompendo com essa amarra ideológica que nos aprisiona nessa forma de ser capitalista, né? neste modo de ser capitalista, como diz o Rivera Lugo. Então, eu penso que esse papel contra-majoritário, né, dessa mudança capitalista, e aí talvez eu deva, de fato, lançar um pouco mais e aclarar um pouco mais essas ideias, mas ele passaria não pelo papel ou pelo direito, né? Pelo direito como um todo, mas talvez fora do direito. Né? Eu sempre, evidente, nós estamos aqui em uma banca de mestrado, dou curso de direito, mas existem forças sociais que estão para muito além do direito, né? E o direito talvez não conseguiria dar esta resposta, né, de superação do modo de produção capitalista. Então, eu espero ter respondido as 3 questões que foram apontadas pelo professor Tomelin. Agradeço muito, mais uma vez, pela leitura do trabalho, pelas perguntas. Foi uma oportunidade aqui para que eu pudesse expor as minhas ideias com maior clareza. Muito obrigado, professor. Obrigado, estou satisfeito. O senhor está satisfeito com o que o Tomelin quer complementar? Professor Tomelin. Eu estou satisfeito. Entendi, às vezes eu compreendi a posição do professor Takeo. Estou satisfeito. Obrigado, professor Serrano. Obrigado, professor Tomelin. Professor Álvaro, por favor, a palavra está com Vossa Excelência. Vamos lá. Maravilha. Então, boa tarde a todos, a todas, a todes. Em primeiro lugar, agradecer o convite formulado pelo professor Pedro Serrano de participar dessa banca. Uma banca em que, muitas vezes, nós entendemos o papel que nós temos na condição de educador muito depois. E acho que hoje foi o dia do Armando exercer o seu papel confessional aqui, dizendo que ele teve esse momento, esse encontro, e eu me lembro, de fato, no dia da entrevista e de toda essa fala. Eu não imaginava. Às vezes a gente faz com que uma pessoa conheça a outra, se case e tenha filho, e a gente não imagina que fez isso. E aqui foi realmente a celebração de um encontro seu com o Pedro, e o Pedro, eu acho que ele coloca uma condição muito importante para a orientação, e no começo ele colocava de forma envergonhada, que ele dizia, olha, eu só vou orientar se for na minha linha de pesquisa, Alvarão. E eu falava, Pedro, mas é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser mesmo. E o Armando, ele foi buscar se adequar exatamente à dimensão, à linha de pesquisa do professor Pedro. Então, foi um encontro muito feliz. Antecipadamente, eu quero dizer que o candidato, já na qualificação, apresentou uma dissertação. Ela tinha cara, ela tinha jeito, ela tinha cheiro de dissertação. Mas hoje o que eu tenho na minha mão, sim, é uma dissertação, eu não tenho dúvida. Então, antecipadamente, já para
distensionar o candidato, meu voto pela aprovação você já tem. Mas aí a PUC exige um outro elemento, que é a nota que deve ser atribuída. Mas eu não vou aqui propriamente fazer uma arguição. Eu primeiro devo fazer uma verificação. É uma verificação que eu preciso fazer daquilo que nós falamos na qualificação. Nós fizemos observações bastante importantes e me parece que você observou todas as indicações que foram feitas. Então, acima de tudo, é verificar a capacidade que o aluno tem, não somente de compreensão daquilo que é observado, mas também de incorporação no texto. Então, existem até alguns elementos que aí podem ser apontados pelo Tomelin, como ele mesmo disse. Eu discordo, mas nós ali na qualificação buscávamos dar corpo a essa estrutura que você dissertou, e dissertou muito bem. Eu gostei muito do formato que ficou, e eu gostaria, ao invés de me ater ao texto, que ficou até o último tópico do Covid-19, eu gostaria de problematizar esse tópico em que nós ali debatemos, propusemos, refletimos a importância de tê-lo ou não, exatamente no momento em que a gente pode hoje viver o meio da pandemia. O otimista quer dizer que não, mas o pessimista vai dizer que sequer na metade chegamos. E muito possivelmente o realista esteja certo. Nós estamos na metade da pandemia. Então, eu gostaria de problematizar nessa questão. A bibliografia que foi repassada aqui pelo Tomelin na leitura mostra que, de fato, estávamos num caminho muito bacana. Existiu uma observação feita, foi o Pietro, né, na qualificação, não foi? Foi, professor Pietro. O Pietro disse isso, do cuidado de selecionar os autores, você excluiu alguns, mas manteve outros, e talvez essa observação que o Tomelin tenha feito dialogue com a observação que o Pietro e eu fizemos na qualificação, mas as escolhas, elas sendo justificáveis, sustentam a dissertação. E para mim não há problema algum se sua escolha é justificável. Eu percebo que sim, ela é justificável. De Althusser a Marx, a Napoleão, a quem mais você tenha selecionado. No último tópico do Covid, houve uma indicação que eu fiz, e você citou o Achille Mbembe, né, das edições número 1. Eu achei isso bastante interessante. E aí eu começo aqui a questionar a seguinte passagem. Na página 191, Vossa Senhoria vai dizer: como vem sendo sustentado brilhantemente pelo professor Pedro Serrano, o cenário de pandemia não guarda qualquer relação com o estado de exceção, tratando-se, a bem da verdade, de típica hipótese de legalidade extraordinária, que outra coisa não é senão o instrumento por meio do qual o Estado democrático de direito responde juridicamente a uma situação de emergência social de necessidade pública. E aí, mais à frente, falando do livro que é escrito, organizado pelo Valfrido e pelo Valim, que o Pedro escreve com a Juliana e o Anderson Meder Bonfim, vai falar: aprofundam o exame da legalidade extraordinária, principalmente para distingui-la do clássico regime de exceção, porque no regime de exceção acontece a suspensão da ordem jurídica para a perseguição de determinados inimigos, gerando uma verdadeira situação de anomia jurídica, ao passo que naquele especial regime jurídico, o Estado poderá suspender temporariamente a fruição de certos direitos sem ocasionar a suspensão da própria ordem jurídica, nas palavras dos autores. E aí você faz a descrição. Em seguida, cita o nosso amigo Lênin Streck, falando a respeito do como sustentar a dimensão e a ideia de lockdown. Pois bem, e aí aqui ficou para mim o questionamento e a reflexão conjunta que eu gostaria de trazer para você, Armando, que é o seguinte: o Ailton Krenak, nessa edição número 1, aliás, o Tomelin estava dizendo que eu fiz escolhas nos momentos. Tomelin, não existe momento, né, para fazer escolha, mas no meio dessa pandemia, eu pensei, o que eu posso fazer de produtivo?
Eu estou fazendo um pós-doutorado em Direito dos Povos Indígenas na história da Federal de Grande Dourados agora. Estou fazendo meu terceiro pós-doutorado em que eu estudo Direito dos Povos Indígenas, só que na graduação em História, no pós-doutorado em História. E eu estou verificando uma dimensão de decolonização da perspectiva indigenista. E eu estou estudando isso agora. Então, sempre que eu leio, eu vou pensando nessa dimensão e eu penso nos povos indígenas, ou povos originários, como chama o vice-presidente da Bolívia, que é de povos originários, ele não se identifica como indígena, ele fala, eu sou povo originário. O Ailton Krenak vai falar sobre o direito universal à respiração, que todos nós somos índios. Ele vai falar, essa pandemia nos mostrou que todos nós somos índios. O termo adequado pode ser indígena, mas em que medida os direitos não são diferentes, porque já vivemos num estado de exceção, e os direitos suspensos não são proporcionalmente diferentes também na medida de suas suspensões. Me faço mais claro. Lockdown. Nós temos, no mínimo, uma vida confortável. Uma vida em que nós conseguimos fruir de um espaço físico, de alimento e de uma série de questões, faz com que na pandemia, quando fala e fique em casa, é possível. Agora, aquele que não tem casa, ou que a casa abriga um número muito alto de pessoas, como essa pessoa vai ficar em casa? E aí, quando nós falamos do lockdown, e eu trago minha experiência do escritório modelo da PUC, atendendo 54 comunidades, distribuindo 7.000 cestas básicas, como é que a gente conseguia chegar para um sujeito na comunidade e falar, fica em casa? Quando mora ele mais 10 pessoas num espaço de 30, 40 metros quadrados. Então, quando se defende o lockdown, é uma suspensão de direitos, mas essa suspensão de direitos não acaba criando uma excepcionalidade para pessoas que acabam quase que como viver, para usar um termo bíblico aqui, o Vale dos Leprosos, em que eles são relegados a um espaço físico e lá devem ser. E veja, eu sei que você não sustenta isso, mas será que sustentar o lockdown e nesses termos não pode causar isso? E sei também que o Pedro não falaria isso. Em primeiro, pela leitura progressista, pelo modo como o professor Pedro Serrano sustenta as coisas, pelo apoio que tivemos do Pedro a essa candidatura fora de série, que foi a do Boulos, que é alguém que vive junto dessas pessoas, muitas delas que são postas nesse lockdown e nesse Vale dos Leprosos, como eu estou usando na analogia. Então, em que medida não há como se promover um estado de exceção também num período de pandemia? E aí, eu acho que amarra exatamente quando você segue para 193. Quando você segue para a página 193, você diz tendência de ideologia autoritária. Eu não diria tendência de ideologia autoritária. Aqui eu penso que você foi leve na caneta. Não é tendência. É ideologia autoritária. É autoritária. E essa ideologia autoritária, decretando um lockdown, com auxílio emergencial de R$600, ameaçando suspender, a fim de comprar popularidade para grupos vulneráveis, em que medida isso não produz um estado de exceção? Então, é claro que isso daqui é um movimento, o que você faz aqui é um movimento filosófico-político. E claro que todo movimento filosófico-político é preciso musculatura. E você vem adquirindo musculatura, Armando. Você não sei se julga novo ou velho, pelo que você me falou, mas do menino que sentou na minha turma de Filosofia do Direito 1 no mestrado, para o mestre que se apresenta hoje aqui na dissertação, você ganhou musculatura. Agora eu quero ver se você quer mais musculatura e se segue para o doutorado para elaborar, por exemplo, essa dimensão. Percebe? Porque vira um estado pandêmico de exceção. E isso pode ser sua tese de doutoramento.
Enfim, eu queria muito mais ouvi-lo. Eu não vou falar do Estado jurislador, que viria na sequência, é uma forma que você encontra de debater a temática, porque o Tomelin já ventilou essa questão. Mas eu queria, então, muito mais ouvi-lo com relação a essa reflexão que eu trouxe aqui, para que a gente faça uma reflexão conjunta nesse nosso encontro de hoje. Agradeço mais uma vez o convite formulado pelo Pedro, a alegria de poder ladear o Tomelin, que é um grande amigo, uma pessoa que eu nutro enorme admiração e respeito, e nós nos encontramos por vários elementos, seja pela ideologia, que é a temática da dissertação de hoje, seja pela afinidade, seja pelo gosto do estudo, enfim. Tomelin é amigo, não se inventa nem se improvisa. Tomelin é aquele amigo que eu só não conhecia, e quando conheci, por declarar essa amizade. Não diferente o Pedro, mas o Pedro eu já tenho aí uma amizade que ultrapassa a década e enorme respeito e admiração. Muito obrigado. Armando, Bom, obrigado, professor Álvaro, pelas colocações, né? Eu aprendi a admirar o senhor mais ainda, né? Desde o primeiro crédito lá que eu fiz. E eu me recordo, né, que na primeira aula o senhor sempre deve fazer isso com outras turmas também, pergunta qual é o objeto de pesquisa, né, do aluno. Eu falei, né, olha, eu vou trabalhar com o tema da ideologia. E nos textos que o senhor apresenta para a leitura, tinha o Pachucanes, né? E eu olhei e falei, nossa, eu vou falar sobre o Pachucanes. E o senhor disse, falou, não, você não vai falar do Pachucanes, porque o Pachucanes é a sua zona de conforto. Né? Nós vamos te desafiar aqui e você vai falar de outra coisa para ajudar aí na sua pesquisa. Né? Aproveito aqui para fazer uma menção aqui ao professor Júlio, né, que foi a sua assistente, uma pessoa maravilhosa também. E naquela oportunidade, no crédito do professor, eu acabei apresentando o texto do Derrida, né, o Desconstrutivismo, Força de Lei, e aprendi muito, então eu acabei colocando um pouco também nesta dissertação essa perspectiva desconstrutivista do direito. E, de fato, pensando como o professor colocou, eu tentei adequar todas as exigências que a banca de qualificação me apresentou, né, adequei o tema da dissertação, distensionei o texto, como o professor havia dito, né, talvez seja por isso que eu coloquei aqui fui leve na caneta ao dizer que era uma tendência, né, porque eu fiquei com essa informação, né, olha, talvez seja o caso de distensionar um pouco o texto. E aí, numa segunda passagem de horas, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, olha, talvez seja o caso de dizer que é uma tendência e não me posicionar muito agudamente, né? Então, talvez tenha sido este o motivo aí de uma redação um pouco mais sutil neste momento, né? Para justificar aqui os autores, né, que eu trabalhei, eu não tive a pretensão em algum momento de apresentar um pupurri, né, de autores. A minha preocupação quando eu apresentei o esboço do texto era justamente esse, né, que não demonstrasse uma tentativa de uma falsa erudição, né, de um candidato que busca mostrar que fez uma pesquisa extremamente aprofundada, que leu vários autores, mas que não tivesse uma consistência. Minha preocupação foi justamente trazer uma amarra nesse circuito ideológico, né, para que não ficasse margem de dúvidas de que a ideologia é muito mais do que uma simples falsa consciência, né, que ela é também falsa consciência, mas ela é capturada pela ossatura do Estado, como diz o Polantzas, né, ela interpela os sujeitos, como diz o Althusser, ela tem esse viés político, né, como apresenta o Lukács. Então, foi por isso que eu busquei trabalhar com esses autores, né, para que pudesse apresentar não somente a banca, mas para todos aqueles que eventualmente vierem a consultar a pesquisa na biblioteca da PUC, que a ideologia ela perpassa várias frentes, né? E ainda assim ela continua sendo a ideologia. Né? Então, quando o juiz diz assim, olha, eu não sou ideológico, né? Eu não sou ideológico, olha, mas a qual ponto de ideologia ou qual perspectiva de ideologia o senhor está falando? Né? Porque, de fato, todos nós somos movidos por uma ideologia. Né? Então, foi por isso que eu busquei construir essa dissertação com esta estrutura
intelectual, a escolha dos autores foi nesse sentido, né, para dar esse alicerce, para que eu pudesse, de fato, ingressar no tema da decisão judicial com a perspectiva do estado de exceção. Bom, pensando agora no estado de exceção e pandemia, agradeço a indicação do professor aqui, né, estado pandêmico de exceção, de fato, já saio dessa banca com uma sugestão para o doutorado, agradeço, né, só mesmo um grande professor como o senhor para fazer isso, eu agradeço, já está anotadíssimo aqui, né, porque a grande dificuldade é justamente essa, né, o professor Pedro Serrano gentilmente disse, né, em um momento, falou, olha, você tem que fazer o doutorado, eu falei, professor, mas eu nem terminei o mestrado, você já está falando de doutorado, né, eu acho o doutorado tão grande assim, né. E olha, Armando, desculpe interromper a sua resposta, mas olha a narrativa que você pode escrever num estado pandêmico de exceção. Você pode definir pandemia e você pode mostrar como o estado de exceção vem se alastrando de forma pandêmica por várias partes do mundo. E esse estado de exceção na perspectiva jurídica, isso daí é uma tese tanto. E sem sombra de dúvida, quem vai corroborar e dar todo o substrato, supedâneo para a sua tese, são os textos do Pedro. Então, assim, você está muito bem para seguir o doutorado. Mas, enfim. E, de fato, né, como, pensando nesse estado de exceção, como o professor disse, né, eu tenho a alegria de morar na periferia. Né? Eu, diferentemente de muitos colegas meus aqui de bairro, né, que conseguiram um pouco de ascensão social, que fogem do bairro, né, com vergonha, eu não quero dizer que eu moro no Jardim Brasil. Né? Eu falei, não, eu sou aqui, como a gente costuma dizer aqui, é cria da casa, né? Então vamos ficar por aqui, para mostrar para as pessoas que há possibilidade de mudança. Eu estou no mesmo bairro praticamente mais de 30 anos, tenho 38 anos, mês que vem completo 39, professor. Então, ainda me considero jovem, né? Muito jovem, não cheguei aos 40 ainda. E é interessante porque quando eu ando por aqui pelo bairro, eu frequento a feira onde eu trabalhei como feirante, frequento o supermercado onde eu trabalhei como empacotador de supermercado, né, e dou aula na faculdade que é do bairro. Né, então, as pessoas me veem como professor do bairro, trazendo uma perspectiva. Né, e eles, até meus alunos falaram, agora que o senhor vai virar mestre, o senhor vai embora, vai procurar outras faculdades. Eu falei, não, eu quero continuar aqui. Eu quero mostrar para vocês que há possibilidade de mudança. Né? E dentro desse estado de exceção que foi imposto pela pandemia, eu concordo com o professor. Né? Não há uma igualdade na aplicação dessas medidas de exceção. Muito pelo contrário, as medidas de exceção elas se potencializam para determinados segmentos. Eu mesmo perdi muitos alunos porque não tinham dinheiro para pagar uma internet. Então, a gente fala assim, tá todo mundo online agora, as aulas ficaram online. Nem todo mundo. Eu tive alunos que falaram assim, professor, eu vou trancar o curso, porque R$100 da internet banda larga vai fazer falta. Porque o pacote de arroz hoje está custando R$25. Então, ou eu compro arroz ou eu pago a internet. Eu não vou conseguir estudar. Então, convivendo aqui muito próximo com esse estado de exceção pandêmico, eu percebo que, de fato, há uma gritante disparidade. Não é? Nós vimos aí um crescimento atual, ou uma segunda onda, como se tivéssemos saído da primeira, né, em grande medida aí, deflagrada por festas não, proibidas, né, das classes abastadas, com uma certa conivência do poder público, o que não ocorre aqui na região. Né? Então, nós temos aqui próximos os pancadões, né, os bailes, e o tratamento aqui, a exceção, era muito mais aguda. Era muito mais enérgica do que um lockdown que é posto. Né? De fato, eu tenho trabalhado em casa, mas eu tenho familiares que não têm essa mesma possibilidade. Né? Então, vão todos os dias ao trabalho, enfrentando o metrô lotado, uma situação de risco, e com aquele discurso, né, do discurso da ótica neoliberal, ou é isso, ou tchau, tem um monte de gente aí querendo o seu emprego. Então, de fato, né, há um autoritarismo, né, imposto por essas medidas de exceção na pandemia. De fato, elas são necessárias para a preservação aí da saúde, mas são usadas também como mecanismo para a implementação do estado de exceção, principalmente policialesco. Né? Muito próximo de mim aqui, né, no nosso bairro, nós tivemos
casos recorrentes, né, de policiais que foram flagrados em situações totalmente abusivas. Não é? Então, nós temos é muito interessante, né? Desculpa só fazer uma pausa, né? Mas quando eu dou aula de direito constitucional, né, e falo aqui diante de grandes constitucionalistas, como o professor Pedro, o professor Tobelin, e eu digo para os meus alunos, se você ler a Constituição Federal e não chorar, tem algo errado com você. Mas por quê, professor? Eu falo assim, porque o objetivo da Constituição é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar o racismo, toda forma de desigualdade. Então, se o objetivo é construir, significa que nós não temos. Nós não temos uma sociedade que é justa. Nós não temos uma sociedade que é solidária. Nós não temos uma sociedade que é igual. Eu falei, e por conta da pandemia, essas desigualdades estão sendo potencializadas, como nós temos visto diariamente, principalmente aqui na minha região. Então, eu concordo com o professor tem razão mesmo, e a pandemia acaba sendo usada como pano de fundo para a implementação dessas medidas. Basta ver o que ocorreu no Rio de Janeiro, nas comunidades. Né? A situação lá só não foi pior porque me parece que a UFA, né? a CUFA, Central Única das Favelas, se reuniu e montou um plano de contingenciamento próprio. Falou assim, se nós dependemos do poder público, vai morrer muita gente. Então, nós mesmos vamos adotar protocolos de segurança aqui para que a pandemia não avance. Né? Então, enquanto alguns estão privados aí da sua locomoção, não vai descer ninguém, o lockdown, outras pessoas estão usufruindo aí de uma certa parcela de liberdade. Então, não sei se eu consegui esclarecer, se era isso que o professor queria ouvir. Satisfeito, Terry. Bem. Varão, antes de terminar, eu queria só te colocar algumas questões em relação ao que você falou, batendo papo aqui entre nós, né? Uhum. Essa questão, ela me afligiu antes mesmo da pandemia, né? Porque a pandemia nada mais faz do que acirrar os processos autoritários em relação à pobreza em geral. Né? E é evidente que você tem aquilo que o Benjamin fala de um estado de exceção permanente em relação à pobreza, em especiais em estados de terceiro mundo, né, como o nosso. E a pandemia acirra isso. Digamos que a exceção não está na decretação do lockdown na pandemia, está na ausência ou na omissão em realizar medidas sociais que propiciem conforto à população e em poder guardar o lockdown. E essa ausência realmente são medidas de exceção por omissão, né? Ou omissões de exceção. Agora, quando você pensa na estrutura de Estado, você tem que ter uma resposta para isso. Se você fala que não, mas aí você tem um estado de exceção pandêmico, como vocês falaram, pode ter esse nome, né? Você pode imaginar que você tem, em relação a uma parte da população, um estado de exceção pandêmico, mas isso não é o geral, né? Isso não é uma estrutura de Estado genérico. Esse problema se apresentava antes, quando eu fiz o primeiro trabalho sobre o tema. Então, o autor que eu encontrei que melhor me satisfez para conseguir entender o que havia foi um autor alemão pouco conhecido na época do nazismo, que chama Ernst Frankel. Ele escreveu um livro, Dual State, né? Eu vi a versão em inglês dele, não sei ler em alemão, em que ele mostra como que o Estado nazista, é interessante isso, ele tinha uma estrutura esquizofrênica, uma estrutura dual. Era um modelo de Estado de exceção, de Estado autoritário, para os nacionais e outro para os estrangeiros, o que era considerado os estrangeiros. Porque o modelo de Estado autoritário alemão, na época do nazismo, era um modelo nacionalista. Ora, o Estado decolonial, ou pós-colonial, como falam outros, ele é um modelo de Estado, por exemplo, no Brasil, em que o não eurodescendente, o índio, o negro, o pobre, etc., tal, é o estrangeiro, é aquele que não é integrado à nação. O projeto de nação, por exemplo, do Bolsonaro é para os eurodescendentes, é para os brancos. Aliás, foi só o que foi construído na nossa história. Então, você tem um Estado dual no Brasil, um modelo de Estado dual, em que funcionam dois modelos de exceção diferentes. A exceção econômica,
que é uma governabilidade de exceção permanente, e aí entra esse modelo que você fala, que convive junto com as medidas de exceção líquidas. Você tem uma estrutura de Estado complexa mesmo. Agora, é importante diferenciar, a meu ver, a meu entender, legalidade extraordinária de estado de exceção para responder, por exemplo, ao erro de Agamben, que nessa pandemia começou a criticar as medidas sanitárias da OMS, de outras organizações de saúde, alegando que lockdown é sinônimo de estado de exceção. E acabou caindo num discurso idêntico ao de Bolsonaro, sem nenhuma sensibilidade para o terceiro mundo, onde nós precisamos, por exemplo, entender que, tudo bem, ele vinha com o discurso correto até, de que vida não é só vida, não é só existência, é importante ter liberdade, ter outros valores, mas isso não significa que a gente vai abrir mão da existência da gente, né? Num momento excepcional, é importante cuidar da vida material para que esse momento ultrapasse e depois nós vivamos uma vida mais plena, né? Então, ou seja, a democracia tem formas democráticas de responder a momentos excepcionais, né? Decretar um lockdown numa época de pandemia não necessariamente é uma forma não democrática. O que houve aqui no Brasil é que o governo decreta, às vezes, lockdown, mas não realiza os outros atos necessários para poder, vamos dizer, cuidar dos segmentos mais frágeis da população, né? É nesse restante que houve exceção, digamos assim. Então, acho que essas questões complexas precisam ser observadas, né? Ao criar o lockdown, você não cria um dentro e fora? Você não suspende a lei? Não necessariamente, porque a ordem jurídica, se você for ver o que era o estado de exceção no começo do século, que hoje ele evoluiu, né? O que você faz, a meu ver, é que você... uma coisa é você suspender o direito como forma de fazer valer o poder político acima do direito, como forma de manifestação do soberano. Outra coisa é você suspender um direito para poder fazer valer outro que naquele momento é mais importante. Então, por exemplo, uma coisa é eu suspender o direito para fazer valer o poder político do soberano. Entendi. Não, entendi o caminho. Outra coisa é você suspender o direito à liberdade temporariamente para fazer valer o direito à vida. Mas também dá para sustentar a dimensão de que você cria um campo de concentração quando você suspende o direito de um determinado espaço e que não existe lei. Já não existia, agora você garante que não existe, né? Não existe lei, porque é regulado. O problema da exceção é quando você tem um poder político não regulado, um poder político que decide quando a Constituição é aplicada ou não. É uma vontade política não regulada pelo direito. Quando você tem a vontade política ainda regulada pela Constituição, né, você não tem exceção, que é exatamente o que eu estou dizendo. Quer dizer, quando você passa a ter um momento excepcional, uma legalidade extraordinária, por que é legalidade extraordinária? Porque é legalidade. Ela continua sendo regulada pela norma, né? O Estado não age como quer, o poder político não age como quer, né? O confinamento da quarentena não é o confinamento do campo de concentração, é o confinamento de seres humanos e não de números. Aí que você disse que é o erro do Wagner. Ele existe como um confinamento para garantir a existência da humanidade, não para desumanizar, né? Porque é uma necessidade de você manter a vida e não de destruí-la. Essa flexibilidade existencial ela faz parte da própria vida. Durante aquele período de pandemia, você precisa confinar para a vida continuar existindo, né? É diferente. Então, você, por exemplo, você se submete a uma série de regras. Confinar durante o mínimo de tempo necessário, com o mínimo de restrições necessárias. Só aí você já está regrando, né? É diferente do campo de concentração, onde ela tem uma pretensão de eternidade, de surpresa absoluta, né, de ausência de regramento, de ausência de preservação da vida, onde a lógica é de discriminação, né? Eu acho que são situações totalmente diferentes. Agora, uma coisa que é importante explicar para o Tomelin também, embora ele já tenha participado de outras bancas, o Armando ele teve só 90 dias para mexer no texto. Teve pouco tempo. Aliás, é um problema da... Ele conseguiu,
nesse período, produzir esse texto final com essa qualidade. E agora, dialogando, ouvindo o Armando e também o Pedro, me faz entender o caminho que o Armando optou, e acredito que, assim, ainda assim precisa reveja essa parte final, Armando, para deixar ainda mais sofisticado o texto. Porque o seu texto merece isso por todo o texto que você construiu, né? Ô, Varão, eu andei participando, você sabe, de muitas bancas aí pelo Nordeste, pelo Rio. Por que na PUC tem 90 dias? Não é o que adotam por aí. Não, eles aprovaram isso no regimento e aí ficou. Aí eu acho que o núcleo docente estruturante da faculdade validou e falou, é assim que faz, porque antes não tinha qualificação. Então eu acho que eles falaram, vamos testar como é que é. Testou, deu certo, e não alterou o modelo. Eu acho que não é que o direito que arbitra 90 dias. A Tatiana, inclusive, está aí, ela que pode dizer. Eu acho que os outros cursos, eu não sei se é que nem o direito 90 dias. Você que está virando comandante, você precisava mudar essas coisas. Duas coisas que você precisava mudar. Esse prazo, outra coisa, tem algum mecanismo que leva a concentrar sempre no fim de semestre as defesas, fica lotado, cara. A gente precisava diluir isso no correr do semestre, sabe? Você não acha? Eu acho também, mas o problema aí são nossos candidatos, né? Que contribuem. Eles calculam, parece que eles combinam junto. Vamos entregar ali, ó. Dezembro é bom de defender. Aí a gente faz uma semana de banca. Tá bom. Bem, gente, como é que a gente faz agora? Você sai um pouco da sala, não é isso? Isso. O Armando tem que sair.